Quando Mariela tropeça no restaurante de Joe encharcado, faminto e com um coração partido, a última coisa que ela espera é para Jude Wallace, o proprietário silencioso do pomar da cidade, oferecer a ela mais do que apenas um café da manhã. Mas um simples ato de bondade pode reescrever 2 vidas quebradas. Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. A chuva de outono bateu contra as janelas do Joe's Diner, o estabelecimento de cidade pequena que serve comida de conforto há mais de 30 anos. O cheiro de café fresco e torta de maçã caseira encheu o ar, enquanto os moradores conversavam sobre tudo, desde o clima a fofocas da cidade. Mariela Gomes abriu a porta, seus cabelos escuros pingando da chuva. Ela tinha 25, com olhos cansados que haviam visto muita decepção para alguém tão jovem. Seu estômago rosnou alto quando ela se aproximou do balcão, segurando sua bolsa gasta firmemente. Ela estava andando por horas, tendo deixado para trás um emprego na fábrica têxtil na próxima cidade, onde seu chefe deixou claro que uma promoção exigiria mais do que apenas trabalho duro. "Posso ajudar?", perguntou Rita, a garçonete do meia-idade cujo batom sempre era um toque muito brilhante. Mariela abriu sua carteira e contou as poucas contas dentro. "Existe um pequeno prato que eu possa pagar? Talvez apenas alguns ovos?", ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Rita olhou para o cozinheiro, que sorriu e balançou a cabeça. "Nossa refeição mais barata é o especial de café da manhã. $7, disse ela, sem se preocupar em esconder sua impaciência. Mariela olhou para seus $5 e algumas mudanças. Os clientes nas mesas próximas ficaram quietas, olhando para ela com uma mistura de curiosidade e julgamento. Ela sentiu suas bochechas queimarem com vergonha. "Acho que vou tomar um café, então", ela murmurou. "Ela não vai pagar hoje." O quarto ficou parado. A voz veio de uma cabine de canto, onde um homem se levantou e se aproximou do balcão. Jude Wallace tinha 30 anos, com ombros largos de anos de trabalho agrícola e olhos gentis que pareciam notar tudo menos julgar nada. Todos na cidade conheciam Jude. Ele era dono do pomar da Apple, nos arredores dos limites da cidade, e se mantinha principalmente para si mesmo desde que seu pai faleceu há 3 anos. Jude removeu seu boné gasto e olhou diretamente para Mariela. "Dela o que ela quiser", disse ele a Rita. Então ele se virou para Mariela e disse, calmo, mas firme, "Vou lhe servir comida. E eu também servirei amor, se você me deixar." O restaurante rompeu em sussurros. Rita levantou as sobrancelhas, mas pegou seu bloco de notas. "Eu não preciso de caridade", Mariela protestou fracamente, embora seu estômago atraísse com outro rosnado alto. "Não é caridade", respondeu Jude. "É café da manhã. Venha sentar." Muito faminto, cansado de discutir, Mariela o seguiu até o seu estande. Ela deslizou em frente a ele, ainda segurando sua bolsa como se pudesse desaparecer. "Peça o que quiser", disse Jude. Mariela hesitou, depois pediu ovos, bacon e torradas. Quando Rita se afastou, um silêncio constrangedor caiu entre eles. "Por que você está fazendo isso?", Mariela finalmente perguntou. Jude tomou um gole de seu café, "Porque eu também tenho fome antes, não apenas por comida." Ela estudou o rosto dele procurando sinais de engano ou motivos ocultos, mas não encontrou nenhum. "Isso, Mariela." "Jude Wallace, eu possuo o Apple Orchard na Rota 16. Eu sei quem você é", ela admitiu. "Todo mundo faz." Quando a comida dela chegou, Mariela tentou comer devagar, mas a fome venceu. Ela limpou o prato em minutos, enquanto Jude fingia não perceber como desesperadamente precisava dessa refeição. Então ele disse quando ela terminou, "Você é novo na cidade ou apenas passando?" Mariela envolveu a boca com um guardanapo. "Ainda não tenho certeza. Acabei de deixar meu emprego na fábrica têxtil em Harper. E meu namorado." Ela se parou. "Ex-namorado?" Jude assentiu, entendendo sem precisar de detalhes. "Vocatem. Lugar para ficar. Eu ia verificar o motel na Main Street. Esse local cobra 60 por noite", disse Jude. "Roupa de rodovia por quartos com paredes finas de papel." Os ombros de Mariela caíram. Outro beco sem saída. "Eu tenho uma sugestão", continuou Jude. "Eu preciso de ajuda no meu pomar." Os olhos de Mariela se estreitaram. "E o que você quer em troca?" "Apenas trabalho honesto", disse Jude com firmeza. "A cabine é sua, independentemente." "Eu não sou esse tipo de homem, Mariela." Algo em sua voz, menos uma dignidade silenciosa, talvez menos tenha feito ela acreditar nele. "Não sei a primeira coisa sobre escolher maçãs", ela admitiu. Jude sorriu pela primeira vez. "Sou um bom professor." O pomar de Wallace se espalhou por 20 acres de colinas suaves. Linhas de macieiras arrumadas esticadas em todas as direções, seus galhos pesados com frutas começando a amadurecer. A casa principal era uma fazenda de
2 andares com tapume branco e persianas verdes escuras. Atrás estava um celeiro vermelho e, mais adiante, um caminho de terra. A cabine do trabalhador pequeno que Jude havia mencionado. Não é muito, disse Jude enquanto destrancava a porta. Mas o telhado não vazar e o aquecedor funciona. A cabine era simples. Uma sala principal com uma cozinha compacta, um quarto pequeno e um banheiro. Era empoeirado por desuso, mas limpo e sólido. É perfeito, disse Mariela, e quis dizer isso. Depois de meses morando no apartamento desarrumado de seu ex-namorado, onde nada pertencia a ela, esse espaço parecia liberdade. Começaremos a trabalhar amanhã às 7, disse Jude, entregando-lhe a chave. Descanse um pouco. IRMP. De comida na geladeira. Deixada sozinha, Mariela sentou-se na beira da cama e finalmente se deixou chorar. Não da tristeza, mas do alívio. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu segura. Na manhã seguinte, Jude mostrou Mariela ao redor do Poma. Ele explicou as diferentes variedades de maçãs, o Honeycrisp, Gala, Macintosh, Granny Smith e demonstrou como escolhê-las sem danificar as hastes. O truque é levantar e torcer, não puxar, explicou ele, demonstrando com uma maçã vermelha. Perfeita? Nós vendemos os melhores para mercados e lojas. O resto vai fazer cidra e tortas. Mariela foi uma aprendiz rápido. Ao meio-dia, ela encheu 3 caixas com maçãs. Suas costas doíam e seus dedos estavam doloridos. Mas era uma dor honesta, não como a dor oca de humilhação que ela sentiu na fábrica. Na hora do almoço, eles se sentavam à sombra de um velho carvalho. Jude havia sanduíches embalados, maçãs é claro, e termoses de café quente. Você é natural, disse ele. A maioria das pessoas não escolhe tanto no primeiro dia. Mariela sorriu, aceitando o elogio. É pacífico aqui. Não é como a fábrica, com as máquinas tão altas que você não consegue se ouvir pensar. O que você fez lá? Jude perguntou. Um tear. 10 horas por dia, 6 dias por semana. E seu chefe? A expressão de Mariela escureceu. Sr. Jenkins. Ele tinha mãos errantes e deixou claro que as meninas que não se opuseram tiveram as melhores mudanças e bônus ocasionais. A mandíbula de Jude se apertou. E seu namorado não fez nada a respeito? Charlie, Mariela riu amargamente. Ele sugeriu que eu fosse legal com o Sr. Jenkins para que pudéssemos comprar uma TV maior. Ela olhou para as mãos. Foi quando eu soube que tinha que sair. Sinto muito, Jude disse simplesmente. Não seja. Fiquei muito tempo com os dois. Eles terminaram o almoço em silêncio confortável, ouvindo a brisa farfalhando pelas folhas. Dias se transformaram em semanas. Setembro deu lugar a outubro, e o pomar agitou-se com atividade quando a estação da colheita atingiu seu pico. Jude contratou mais alguns trabalhadores menos adolescentes locais e aposentados que procuram dinheiro extra. Mas Mariela se mostrou a mais confiável. Todas as manhãs ela acordava antes do nascer do sol, fazia café em sua cabana e estava pronta para trabalhar quando Jude parou em seu caminhão. Todas as noites ela caía na cama exausta, mas satisfeita. Nos fins de semana, Jude ensinou-lhe como fazer cidra de maçã na antiga imprensa, atrás do celeiro. Meu avô bui nesta imprensa, 1952, ele disse a ela em um sábado, enquanto eles acumularam a maçaneta juntos. Disse que a cidra comprada na loja não valeu o jarro de plástico. Ele soa como um homem sábio, disse Mariela, limpando o suor da testa. Ela ensinou-me tudo o que sei sobre maçãs e muito sobre a vida também. Enquanto trabalhavam lado a lado, Mariela se viu assistindo Jude quando não estava olhando. A maneira como seus olhos enrugaram quando ele sorriu. Quo gentle. Suas mãos grandes e calejadas podem ser ao classificar frutas delicadas. A maneira silenciosa que ele ouviu quando ela falava, como suas palavras realmente importavam. Uma noite. Depois de um dia particularmente longo, Jude a convidou para a casa principal para jantar. Você está trabalhando duro. Você merece uma refeição adequada, que não precisa cozinhar, disse ele. A cozinha da fazenda era quente e convidativa, com vasos de cobre pendurados em uma prateleira e fotos de família cobrindo uma parede. A mesa já estava definida para 2, com um buquê de flores silvestres como peça central. Não é muito, disse Jude, de repente parecendo nervoso. Apenas assado em pote. A receita da minha mãe. Cheiro incrível, garantiu Mariela. Durante o jantar, Jude perguntou sobre sua família. Meus pais voltaram para o México quando eu tinha 18 anos, explicou ela. A mãe do meu pai estava doente. Eles queriam que eu fosse com eles, mas eu tinha acabado de começar a faculdade comunitária. Ela torceu o guardanapo no colo. Prometi visitar uma vez que tivesse meu diploma, mas depois o dinheiro ficou apertado e tive que desistir. Agora, já faz 7 anos, e eu mal economizei o suficiente para chamá-los regularmente e muito menos visitar. O que você estava estudando? Jude perguntou. Contabilidade. Eu sempre fui bom com números.
Ela sorriu tristemente. Parece bobo agora. Não. Nada bobo. Os sonhos nunca são. Depois do jantar, eles se sentaram no balanço da varanda, assistindo estrelas aparecerem no céu noturno claro. Mariela puxou seu suéter mais apertado contra o frio de outubro. Frio? Judy perguntou. Um pouco. Sem uma palavra, ele entrou e voltou com uma colcha que ele colocou em volta dos ombros dela, melhorar muito, enquanto eles balançavam suavemente. Mariela sentiu uma paz que não conhecia há anos. Obrigado, ela disse suavemente. Para que parar o jantar? Para o trabalho por não ser o que eu esperava. Jude olhou para ela, sua expressão séria. E o que você esperava? Que haveria um problema... Sempre há um problema com homens que se oferecem para ajudar. Não comigo, disse ele. Então, hesitantemente, ele estendeu a mão e pegou a mão dela. A palma da mão dele estava quente contra a dela. Eles se sentaram assim, não conversando, até que a noite fique muito fria para ignorar. O Halloween chegou, trazendo ônibus de famílias para o pomar para a colheita de maçãs. O Airides e o labirinto de milho que Jude havia plantado no Campo Sul. Mariela trabalhou no suporte de cidra, servindo cidra de maçã quente e rosquinhas recém-menos assadas para os clientes. À tarde, um elegante carro preto entrou na área de estacionamento, olhando fora de lugar entre as minivans e as picapes. Homem em uma jaqueta de couro, o cara saiu, seus olhos escondidos atrás dos óculos de sol. Apesar do dia nublado, Mariela congelou quando o reconheceu. Charlie, ele a viu imediatamente e entrou até o suporte de cidra, ignorando a linha de clientes. Bem, disse ele, removendo os óculos de sol. Quando eles disseram que Mariela Gomes estava trabalhando em Wallace Orchard, eu não acreditei. Seus olhos viajaram sobre ela, absorvendo seus jeans simples e camisa de flanela. Você brincando de fazendeiro, o que você quer, Charlie? Mariela perguntou, sua voz estável, apesar de seu coração de corrida. Você, é claro. Tô com saudades, querida. O apartamento tá muito quieto sem você. Ele se inclinou sobre o balcão, abaixando sua voz. Jenkins me fez uma promoção. Poderíamos pagar aquele lugar maior que você sempre quis. Não interessado, disse Mariela com firmeza. Por favor, saia. Há clientes esperando. O sorriso encantador de Charlie vacilou. Não seja assim. Tivemos algo bom. Não, nós não. Agora, por favor, vá. A expressão de Charlie endureceu. Então é isso? Você está escolhendo maçãs e sujeira M? Ou é o agricultor que você está escolhendo? É o Real Friomente. Não me diga que você se apaixonou por aquele garoto country. Romance. São todos iguais por baixo, Mari. Pelo menos sou honesto sobre o que quero. Tudo bem aqui? Jude apareceu ao lado de Charlie, seu quadro alto lançando uma sombra. Embora sua voz estivesse calma, Mariela podia ver a tensão em seus ombros. Charlie se virou dimensionando Jude. Acabando de conversar com minha namorada. Tivemos um pouco de mal entendido, mas ela tá voltando para casa agora. Mariela Cruz. E eu não vou a lugar nenhum com você, Charlie. O rosto de Charlie escureceu. Vamos ver sobre isso. Ele se virou para Jude. O que quer que ela tenha contado sobre mim, não é verdade. Mariela tem o hábito de inventar histórias quando as coisas não seguem o seu caminho. Acho que você deveria sair, disse Jude, sua voz ainda mesmo mais com uma borda de aço abaixo. Charlie sorriu. Ou o que, fazendeiro? Você vai jogar uma maçã em mim? Jude se aproximou, sua vantagem de altura agora inconfundível. Esta é a minha propriedade. Você está perturbando meu funcionário e meus clientes. Não vou perguntar novamente. Por um momento parecia que Charlie poderia discutir mais, mas algo no olhar constante de Jude o fez pensar melhor nisso. Isso não acabou, disse ele a Mariela. Quando você está cansado de brincar de casinha na pradaria, você sabe onde me encontrar. Eles o observaram se afastar, pulverizando, sob os pneus. Você tá bem? Jude perguntou quando Charlie se foi. Mariela assentiu, embora suas mãos estivessem tremendo. Sinto muito por isso. Não é sua culpa. Jude hesitou. Você quer voltar com ele? Não. A palavra saiu com mais força do que ela pretendia. Não. Ela repetiu com mais calma. Esse capítulo da minha vida está fechado. O alívio brilhou no rosto de Jude. Bom, quero dizer, ele passou a mão pelo cabelo. Estou feliz que você esteja ficando. O pomar precisa de você. Eu preciso de você. A simples admissão pendurada no ar entre eles. Eu também preciso de você, Mariela Sachuru, naquela noite. Mariela não conseguiu dormir. A aparência de Charlie a abalou mais do que ela queria admitir. E se ele voltasse? E se ele tentasse forçar lá a sair com ele? Uma batida leve na porta da cabine dela a assustou. Ela se aproximou cautelosamente. Quem é? Sou eu, respondeu a voz de Jude. Desculpe, eu vi que sua luz ainda estava acesa. Mariela abriu a porta. Jude ficou na varanda, uma garrafa térmica nas mãos. E o
que você poderia ter problemas para dormir, explicou. Trouxe um pouco de chocolate quente. Minha mãe sempre disse que ajuda. Tocada por sua consideração, Mariela o convidou. Eles se sentaram em sua pequena mesa de cozinha, bebendo chocolate quente em silêncio confortável. Você acha que ele vai voltar? Ela finalmente perguntou. Charlie, talvez. Mas você não precisa se preocupar. Não vou deixá-lo incomodá-lo. Mariela estudou o rosto de Jude na luz suave. Por que você é tão bom para mim? Desde o primeiro dia no diner, você nunca pediu nada em troca. Jude olhou para a caneca, como se estivesse procurando palavras no chocolate. Pouco e uva, fome em seus olhos. E não apenas por comida. E eu queria ser eu quem alimentou seu coração também. Ele encontrou o olhar dela. Isso é demais? Mariela estendeu a mão do outro lado da mesa e pegou a mão. Não. Ela sussurrou. Ou suficiente. Enquanto estavam sentados lá, as mãos entrelaçam. A primeira neve da temporada começou a cair do lado de fora da janela, cobrindo o pomar em um cobertor de branco como uma página nova esperando a história continuar. Novembro trouxe as geadas precoces para o pomar. A estação da colheita terminou e as árvores estavam nuas contra o céu cinzento. A maioria dos trabalhadores sazonais se foi, mas Mariela ficou, ajudando Jude com as inúmeras tarefas de preparação de inverno em torno da propriedade. Certa manhã, eles trabalharam juntos no celeiro, fazendo inventário de equipamentos que precisavam de reparo antes da primavera. Este pulverizador precisa de um novo bico, disse Jude, fazendo uma anotação em sua área de transferência. E devemos pedir mais caixas. Ficamos aquém este ano. Mariela sentiu, escrevendo tudo em sua picante caligrafia. Sobre as semanas passadas. Ela gradualmente assumiu mais responsabilidades além da colheita da Apple. Ela agora mantinha os livros, para o pomar, entregas organizadas e ajudou a planejar a próxima temporada. Era bom usar a cabeça dela e as mãos. Eu tenho pensado, disse Jude, afastando sua área de transferência. A colheita está feita, mas ainda há muito trabalho aqui o ano todo. Gostaria que você permanecesse permanentemente. Salário total. Seguro de saúde, os trabalhos. Mariela olhou para cima, surpresa. Você está me oferecendo um emprego permanente? Sim. Você se mostrou inestimável, Mariela. Não sei como consegui antes de vir. Ela mordeu o lábio considerando. Durant. Owen, não pode haver muito o que fazer quando tudo estiver congelado. Mais do que você imagina. Manutenção de equipamentos, pedindo suprimentos, planejando as culturas do próximo ano. Além disso, eu queria expandir os negócios. Talvez comece a vender conservas e assados junto com as maçãs e a cidra. Você tem uma boa cabeça para números. Eu poderia usar sua ajuda com um plano de negócios. Eu não sei o que dizer. Diga sim, disse Jude, seus olhos quentes. O pomar precisa de você. E eu também. Mariela sentiu seu coração vibrar. Desde a noite em que eles compartilharam chocolate quente em sua cabine, algo mudou entre eles. Nada foi dito completamente, mas suas mãos encontraram razões para tocar. Seus olhos permaneceram por mais tempo. E eles procuraram a companhia. Um do outro mesmo quando o trabalho foi feito? Sim. Ela disse simplesmente, eu vou ficar. Naquele fim de semana, Jude levou Mariela para a cidade para comprar roupas de inverno. Embora ela tenha protestado que poderia lidar com o que tinha Jude insiste, os invernos do norte não são brincadeira, disse ele enquanto entravam na loja de departamentos de Wilson. Você precisará de um casaco e botas adequados. Enquanto Mariela tentava casacos, Jude vagou até o balcão de joias. Quando ela emergiu da sala de montagem vestindo um casaco azul, ele rapidamente se juntou a ela, deslizando algo no bolso. Esse combina com você, disse ele. Traz seus olhos. Mariela corou. É prático, também caloroso. Depois de comprar o casaco, botas e alguns suéteres, eles foram para almoçar Joe's Diner, o lugar onde se conheceram há apenas 2 meses. A campainha acima da porta se juntava quando eles entraram. Rita, a garçonete, olhou para cima e sorriu conscientemente. Bem, disse ela. Olha quem está de volta. E juntos desta vez, Jude e Mariela deslizaram em um estande pela janela. Rita trouxe café sem ser perguntado. Vocês dois são o assunto da cidade, você sabe, disse ela, afastando as canecas. Jude Wallace, finalmente tirada com uma mulher. Metade das damas deste condado está com o coração partido. Rita, Jude alertou, mas seu tom era de boa índole. Só estou dizendo, Rita piscou. É bom ver você feliz, Jude. Vocês dois. Depois que ela saiu para receber suas ordens, Mariela levantou uma sobrancelha. A conversa da cidade, hein? Jude, Dudu ombros, um pouco envergonhado, cidades pequenas, as pessoas percebem as coisas. E que coisas eles notaram exatamente? Que eu sorrio mais hoje em dia, ele disse honestamente. Isso pela primeira vez, desde que o pai morreu? As luzes,
da casa de fazenda ficam nas 9 horas. Mariela estendeu a mão do outro lado da mesa e pegou a mão. Eu sorrio mais também. O momento foi interrompido quando a porta do restaurante se abriu e uma mulher alta em um terninho de aparência caro entrou. Ela estava na casa dos 50, com cabelos loiros cortados em um baba elegante e olhos nítidos, e avaliando que imediatamente encontraram Jude. Judith Wallace, disse ela, aproximando-se da mesa deles. Eu pensei que era seu caminhão lá fora. A expressão de Jude esfriou. Olá, Victoria, o que o leva à cidade? A mulher, Victoria, menos brigou em Mariela com curiosidade. Negócios em Harper. Pensei que eu pararia para o almoço. Ela estendeu uma mão bem cuidada a Mariela Victoria Chambers, tia de Jude. Mariela Gomes, respondeu Mariela, apertando a mão. Eu trabalho no pomar. Você agora? Oh, Victoria varreu a Mariela, absorvendo suas novas, mais modestas roupas. Interessante. Jude geralmente gerencia o lugar sozinho. Deve ser um asset para justificar a contratação. A implicação em seu tom era clara. Mariela sentiu suas bochechas queimarem. Mariela lida com a contabilidade e ajudou a gerenciar nossa colheita de maior sucesso em anos, disse Jude com firmeza. Temos sorte de ter lá. Victoria sorriu fina. Claro. Bem, não vou interromper seu almoço. Jude, devemos recuperar o atraso em breve. Eu pensei sobre a propriedade que gostaria de discutir. O pomar não está à venda, Victoria, disse Jude categoricamente. Nunca será. Os tempos mudam, sobrinho. Os mercados mudam. Ela assentiu para Mariela. Prazer em conhecer, Lu, senhorita. Gomes. Depois que ela foi embora para se sentar no balcão, Mariela deu a Jude um olhar questionador. A irmã do meu pai, explicou ele em voz baixa. Ela está tentando me fazer vender o pomar desde que eu o herdei. Pense que a terra seria melhor usada para o desenvolvimento habitacional de luxo. Você nunca mencionou antes. Não falamos muito. Ela deixou a cidade logo após o ensino médio, fez uma fortuna em imóveis em Boston. Volta de vez em quando para me lembrar que desperdício de potencial ela acha que eu sou. Ele suspirou. Ela e meu pai nunca se deram bem. Muito diferente. Ela parece intensa. Jude riu sem humor. Essa é uma palavra para isso. A comida deles chegou e eles tentaram aproveitar a refeição, mas a presença de Victoria lançou uma sombra sobre o que deveria ser um dia agradável na cidade. De volta ao pomar, quando a neve começou a cair novamente, Jude fez um incêndio na sala de estar da fazenda e convidou Mariela para ficar para jantar. Eles se sentaram no sofá depois, observando as chamas dançarem na lareira. Sinto muito pela minha tia, disse Jude, quebrando um silêncio confortável. Ela tem uma maneira de fazer as pessoas se sentirem pequenas. Está tudo bem, respondeu. Mariela, eu lidei com pior. Pelo menos ela não agarrava o meu para trás como o Sr. Jenkins costumava. Jude franziu a testa. Isso não faz certo. Victoria sempre julgou. Ela achou que meu pai era um tolo por manter o pomar quando os desenvolvedores estavam oferecendo milhões para a terra. E o que você acha? Acho que algumas coisas valem mais do que dinheiro, disse Jude simplesmente. Esta terra está em minha família há 4 gerações. Meu bisavô plantou algumas dessas árvores com suas próprias mãos. Aqui. Raízes, Mariela sentiu entendimento. Eu invejo isso. Ter um lugar onde você pertence. Você pertence aqui também, disse Jude suavemente. Se você quiser, seus olhos se encontraram, e o ar entre eles parecia engrossar. Lentamente, Jude se inclinou para a frente e a beijou. Seus lábios eram gentis. Questionando, Mariela respondeu, se aproximando, sua mão encontrando a parte de trás do pescoço dele. Quando eles finalmente se separaram, ambos ficaram sem fôlego. Eu queria fazer isso desde o dia no restaurante, admitiu Jude. Tanto tempo, Mariela sorriu. Talvez até desde o primeiro momento em que te vi. Eles se beijaram novamente, mais profundos desta vez. Quando Mariela finalmente saiu para sua cabana naquela noite, ela sentiu que estava andando no ar ábser do frio. Na manhã seguinte, Mariela acordou com o som de uma porta de carro batendo. Olhando pela janela, ela viu o carro preto de Charlie, estacionado em frente à casa principal. Seu estômago caiu. Ela rapidamente se vestiu e correu para fora. Através da neve em queda, ela podia ver Charlie e Jude em pé, na varanda da fazenda, suas posturas tensas. Não se importe com o que você diz, Charlie estava dizendo enquanto se aproximava. Eu conheço Mariela. Ela não é cortada para esta vida no país. Ela pertence à cidade, comigo. Isso não é para você decidir, Jude respondeu calmamente. Ou para mim. É a escolha de Mariela. E o que ela escolheu? Você. Charlie, Ryu. Não se assuste, fazendeiro. Mariela tá apenas usando você até que algo melhor apareça.
É o que ela faz. Isso não é verdade. A voz de Mariela cortou o ar frio quando ela chegou aos degraus da varanda. Ambos os homens se voltaram para ela. O rosto de Charlie invadiu um sorriso praticado. Mari, baby, eu tenho procurado em todos os lugares para você. Como você me encontrou? Ela exigiu. Cidades pequenas. Mentes pequenas. Não era difícil obter seu novo endereço do bartender na Una Enferrujada. Charlie estendeu a mão. Vamos lá, vamos para casa. Eu tenho uma surpresa para você. Estou em casa, disse Mariela com firmeza. O que você quer, Charlie? Seu sorriso vacilou. Eu te disse, eu quero você de volta. Cometi um erro deixando você ir embora. Você não me deixou ir embora. Eu escolhi sair. Os olhos de Charlie endureceram, porque você estava emocionante. Exagerando, tivemos uma coisa boa, Mari. Não, disse Mariela. Você nunca me respeitou. Você queria que eu deixasse meu chefe me assediar para que você pudesse comprar uma TV maior. Isso não é amor, Charlie. E isso é? Charlie gesticulou com demissão em Jude. Brincando casa com o fazendeiro John. O que ele está dando a você que não o fiz? Respeito, disse Mariela simplesmente. Bondade. Segurança. Charlie bufou. Segurança, é isso que você faz hoje em dia? Ele se aproximou dela. Você não estava procurando por seguro quando nos conhecemos. Lembre-se daquelas noites no Black Diamond. Quão selvagem você costumava ficar depois de algumas bebidas. Mariela se encolheu e Jude pisou entre eles. Isso é o suficiente. Ela pediu que você saia 2 vezes agora. O rosto de Charlie escureceu. Fique fora disso, Wallace. Isso é entre mim e minha mulher. Eu não sou sua mulher, disse Mariela, sua voz mais forte agora. Eu não estive há meses. Por favor, saia. Não sem você. Charlie agarrou seu braço, seus dedos cavando dolorosamente, em um movimento rápido. Jude apreendeu o pulso de Charlie, forçando-o a libertar Mariela. Não toque nela, disse ele, sua voz perigosamente quieta. Por um momento tenso, os homens se encararam, nem recuando. Então Charlie puxou o braço livre e deu um passo atrás. Tudo bem, ele cuspiu. Faça do seu jeito. Por enquanto, ele se virou para Mariela. Essa pequena fantasia não vai durar, Mari, quando se desfazer. E vai, não volte a me rastejar de volta para mim. Eles o observaram se afastar, seus pneus girando na neve. Volca Esteban. Jude perguntou quando Charlie se foi. Mariela esfregou o braço onde Charlie havia agarrado. Sim, sinto muito, ele veio aqui, não se desculpe por ele. Jude Alavu. Para casa fora do frio. Você acha que ele estará de volta? Eu não sei. Charlie não gosta de perder. Ela olhou para Jude, medo em seus olhos. O que ele disse sobre mim, menos sobre ser selvagem, não importa. Jude interrompeu suavemente. Todos nós passamos pelo passado, Mariela. Eu não me importo com quem você era com Charlie. Eu me importo com quem você é agora comigo. Lágrimas encheram os olhos. E quem estou com você? Jude segurou seu rosto nas mãos dele. Tudo! Ele disse simplesmente. Boca tudo. Dezembro transformou o pomar em um país das maravilhas do inverno. Jude e Mariela caíram em uma rotina confortável. Eles trabalharam lado a lado durante o dia, menos reparando equipamentos, pedindo suprimentos para a primavera, planejando melhorias na loja de pomares. À noite, eles preparavam o jantar juntos na cozinha da fazenda e depois sentaram-se ao lado do fogo conversando por horas. Quando o Natal se aproximava, Jude surpreendeu Mariela ao trazer para casa um pinheiro para a sala de estar. E que poderíamos decorá-lo juntos, disse ele, preparando-o em frente à janela. Eu tenho alguns ornamentos antigos no sótão. Nada chique, mas eles têm história. Mariela foi tocada. Eu não tenho uma árvore de Natal desde que meus pais voltaram para o México. Eles passaram a noite pendurando ornamentos, muitos deles feitos à mão pela mãe e avó de Jude. Jude contou histórias sobre cada uma menos a maçã de madeira que seu avô havia esculpido, a estrela de papel que ele fez na 2ª série, a bola de vidro com a data do casamento de seus pais. O Natal sempre foi especial aqui, disse ele enquanto voltavam para admirar seu trabalho. Mamãe assaria por dias. Papai tocava os antigos discos que eles colecionavam. A casa cheirava a pinheiro e canela. Parece maravilhoso, diz Mariela. Suavemente, minha família não era grande nas comemorações. Nunca houve dinheiro suficiente para extras. Jude pegou a mão dela. Este ano será diferente. E foi. Nos dias que antecederam o Natal, Jude levou Mariela à cerimônia de iluminação da árvore da cidade, para um concerto de férias na igreja local e para o mercado de Natal em Harper, onde compraram presentes artesanais um para o outro. Na véspera de Natal, eles participaram da missa da meia-menos-noite na cidade. A antiga igreja de pedra brilhava com a luz de velas, e as vozes do coral subiram para as vigas. Mariela, que não estava na igreja há anos, se encontrava pelos rituais e músicas familiares.
Após o culto, quando eles voltaram para o caminhão de Jude sob um céu cheio de estrelas, ele de repente parou. Eu tenho algo para você, disse ele. Eu ia esperar até amanhã, mas parece certo dar a você agora. Do bolso, ele pegou uma pequena caixa embrulhada em papel prateado. Feliz Natal, Mariela. Com dedos trêmulos, ela desembrulhou. No interior havia uma caixa de joias de veludo. Ela abriu para encontrar um delicado colar de prata com um pequeno pingente em forma de maçã. Jude, ela respirou. É lindo. Viu? Disse ele. Na parte de trás do pingente, foi gravado as palavras: Você pertence aqui. Lágrimas encheram os olhos de Mariela. Arrude-me a colocá-lo. Jude prendeu o colar em volta do pescoço, seus dedos aquecidos contra a pele dela, apesar do ar frio da noite. Quando ela se virou para encará-lo, ele a beijou, lá sob as estrelas do inverno. Eu te amo, Mariela. Ele sussurrou contra os lábios dela. Acho que te amei desde o primeiro dia no diner. Eu também te amo, ela respondeu. E as palavras pareciam voltar para casa. O ano novo trouxe desafios inesperados. Certa manhã de janeiro, Jude recebeu uma carta certificada da Victoria's Real Estate Company. Seu rosto escureceu ao ler. O que é? Mariela perguntou. Victoria encontrou uma brecha, disse ele sombriamente. Quando meu pai refinanciou o pomar há 10 anos, ele usou Victoria como cociner no empréstimo. Segundo isso, ela está chamando a dívida. Ela pode fazer isso? E eu sei. Preciso falar com meu advogado. Jude passou a mão pelo cabelo. O empréstimo foi estruturado para ser pago ao longo de 20 anos. Eu tenho feito os pagamentos dentro do cronograma, mas se ela exigir o valor total agora, de quanto estamos falando, $200 mil. Mariela ofegou. Isso é impossível. Por que ela faria isso? Para me forçar a vender, disse Jude, amargamente. A empresa de desenvolvimento está pressionando. Eles querem essa terra o suficiente para que valesse a pena jogar sujo no dia seguinte. Jude dirigiu para Harper para se encontrar com seu advogado. Ele voltou parecendo derrotado. Illegal, disse ele enquanto caiu em uma cadeira de cozinha. Ela tem o direito de chamar o empréstimo. Tenho 90 dias para pagar ou perder o pomar. Deve haver algo que podemos fazer, insistiu Mariela. Que tal o empréstimo bancário? Já tentei. Com a propriedade já hipotecada e nenhuma outra garantia, eles não me emprestam tanto. Que tal vender parte da terra, apenas uma parte? Jude balançou a cabeça. Os desenvolvedores não querem uma peça. Eles querem tudo. E se eu vender apenas a seção sul, o pomar não será viável a longo prazo. Precisamos dessa terra para a rotação da colheita. Mariela sentiu-se impotente ao assistir Jude lutando com a possibilidade de perder o legado de sua família. Naquela noite incapaz de dormir, ela tomou uma decisão. Na manhã seguinte, enquanto Jude se encontrava com um potencial investidor na cidade, Mariela dirigiu para Harper. Seu destino: os escritórios da Chambers Real Estate Development. O secretário de Victoria tentou afastar. Mas Mariela insistiu até que Victoria finalmente concordou em vê-la. Miss Gomes, disse Victoria de forma friamente quando Mariela entrou no escritório de luxuosos. Isso é inesperado. Estou aqui sobre o pomar, disse Mariela, indo direto ao ponto. Por que você está fazendo isso com Jude? Victoria recostou. Se em sua cadeira de couro. Negócios, minha querida. Nada pessoal. Parece muito pessoal. Ele é seu sobrinho, e como meu sobrinho, ele deve entender que o sentimentalismo é uma má estratégia de negócios. Essa terra vale milhões como um desenvolvimento. Como o pomar mal recebe lucro. É a casa dele, argumentou Mariela. Sua herança, Victoria estudou menos-a com olhos astutos. Você se preocupa bastante com ele, não é? Eu o amo, disse Mariela. Simplesmente, amor. Victoria sorriu fina, que charmoso. E o que você está oferecendo, senhorita Gomes? Além da sua devoção óbvia? Mariela respirou fundo. Um acordo. Dê a Jude mais tempo para pagar o empréstimo. Mais 5 anos no cronograma de pagamento atual. E por que eu faria isso? Porque se não o fizer, irei ao público com o que você está fazendo. Tenho amigos que trabalham em jornais em Boston. Como seus clientes se sentiriam sobre uma mulher que destrói a subsistência de seu próprio sobrinho para obter lucro? Otias. Olhos de Victoria se estreitaram. Você está me ameaçando? Estou negociando, respondeu Mariela surpreendendo-se com sua firmeza. Meu pai me ensinou muito antes de sair. Sempre esteja pronto para se afastar de um mau negócio. Longo. Silêncio se estendeu entre eles. Finalmente, Victoria falou. Você sabe, você me lembra um pouco de mim mesmo na sua idade. Determinado, disposto a lutar pelo que deseja. Ela bateu em suas unhas bem cuidadas na mesa. Vou lhe dizer o que. Darei a Jude 1 ano, não 5, para pagar o empréstimo. E reduzirei o total em 50 mil como um desconto da família.
Essa é a minha oferta final. Não era perfeito, mas era melhor do que nada. Mariela sentiu. Obrigado. Quando ela se virou para sair, Victoria ligou atrás dela. Senhor Gomes, Jude poderia fazer pior, mas tenha cuidado com esse seu coração. Os homens de Pomares tendem a estar enraizados no lugar. Se você está procurando mais do que maçãs e vida pequena, poderá ficar com fome novamente algum dia. Mariela não contou a Jude sobre seu encontro com Victoria. Ela não tinha certeza de como ele se sentiria sobre a interferência dela. Mas no dia seguinte, Jude recebeu outra carta com os termos revisados. Eu não entendo, disse ele, confuso. Por que ela de repente mudaria de ideia? Talvez ela tenha um coração, afinal, sugeriu Mariela. Victoria, duvido, Jude balançou a cabeça. Ainda assim, mesmo com a redução e o prazo estendido, será apertado. Precisamos de um milagre para ganhar esse tipo de dinheiro em um ano. Um plano de negócios realmente bom, disse Mariela, pensativa. E se expandirmos? Não apenas maçãs e cidra, mas uma loja de fazenda completa. Preserva, assados, talvez até um pequeno café onde os visitantes pudessem sentar e apreciar. Vista do Pomarsh Hood parecia cético. Isso levaria dinheiro que não temos. Não necessariamente. Comece pequeno, construa gradualmente. Eu poderia fazer as conservas menos minha avó me ensinou suas receitas. Poderíamos fazer parceria com padeiros locais para o resto até que possamos pagar nossa própria cozinha comercial. Ao descrever suas ideias, a expressão de Jude mudou de dúvida para a esperança. Quando ela terminou, ele a puxou para os braços. Você é incrível, sabe disso, ele disse. Quando te encontrei naquele restaurante, eu não tinha ideia de que você acabaria me salvando também. Mariela sorriu para ele. Vamos salvar o outro e o pomar. Quando janeiro se voltou para fevereiro, eles trabalharam incansavelmente no novo plano de negócios. Durante o dia, eles continuaram a manutenção do inverno do pomar. À noite, eles estavam sentados à mesa da cozinha com planilhas e projeções, planejando seu futuro juntos. Uma noite, quando a neve caiu suavemente, Jude reservou o orçamento, em que eles estavam trabalhando, e pegou as mãos de Mariela nas dele. Eu quero te mostrar uma coisa, disse ele, levando menos-a no andar de cima. No segundo andar da casa da fazenda, havia uma sala que Mariela nunca havia entrado, o velho quarto dos pais de Jude. Ele abriu a porta para revelar um espaço que claramente havia sido limpo e pintado recentemente. Os móveis antigos e pesados se foram substituídos por uma simples cama queen size, com uma colcha feita à mão, cortinas frescas penduradas nas janelas, e um vaso de galhos de inverno estava sentado na cômoda. Eu tenho trabalhado nisso quando você estava em sua cabine, explicou Jude. Eu pensei. Esperava. Você pode querer se mudar. Aqui, comigo. Mariela olhou ao redor da sala, tocada pelo esforço que colocou para torná-lo acolhedor. A cabine tem sido boa, continuou ele quando ela não respondeu imediatamente. Mas é pequeno, e muito frum a casa principal. E eu pensei, vamos construir esse futuro juntos. Talvez devêssemos estar juntos. Você está me pedindo para casar com você? Mariela perguntou suavemente. Jude sorriu. Ainda não. Isso tá chegando. Mas eu queria fazer isso direito. On Paso de cada vez. Ele apertou suas mãos. Então, o que você diz? Você vai morar comigo, Mariela Gomes? Mariela olhou nos olhos dele e viu tudo o que ela já via: fome, amor, respeito, parceria, casa. Sim, disse ela. Sim, eu vou. Eles selaram a promessa com um beijo enquanto a neve continuava a cair do lado de fora, cobrindo o pomar em um cobertor de branco. Enquanto dentro, o calor de seu amor manteve o frio à distância. A primavera chegou cedo naquele ano. Em meados de março, as macieiras estavam brotando e o ar cheirava a terra e a possibilidade. Mariela havia se mudado para a fazenda com Jude, trazendo seus poucos pertences da cabine. Suas roupas pendiam ao lado dele no armário, seus livros estavam na mesa de cabeceira, e a fronha bordada à mão de sua avó adornava a cama. Pequenas coisas, mas juntos eles transformaram a casa da casa de Jude em sua casa. Eles trabalharam lado a lado do nascer ao pôr do sol, preparando-se para seus negócios expandidos. Jude converteu parte do celeiro em uma cozinha comercial, onde Mariela experimentou receitas para manteiga de maçã, geleia e tortas. Eles pintaram a pequena dependência perto da entrada do pomar, transformando-a em uma loja de fazenda pitoresca com prateleiras rústicas e um balcão para o café planejado. Certa manhã, enquanto montavam exibições na loja, um caminhão de entrega chegou com seu novo sinal, Wallace Orchard de Market pintado em verde ouro. Que você acha? Jude perguntou enquanto o pendia acima da porta. É perfeito, disse Mariela, admirando como o sol da manhã pegou a tinta dourada. Seus pais ficariam orgulhosos. Jude passou um braço em volta da cintura.
Mercado. Nossa, o jornal local publicou uma história sobre seus planos de expansão, e logo os visitantes de cidades vizinhas começaram a parar, curiosos sobre as mudanças. Embora eles ainda não tenham sido abertos oficialmente, Mariela e Jude os receberam, oferecendo amostras de rosquinhas de manteiga de maçã e cidra de Mariela, feitas com a receita de sua avó. Propagação da palavra. Quando eles mantiveram sua inauguração em abril, uma linha de carros se estendia pela estrada até o pomar. Eu não posso acreditar. Mariela sussurrou para Jude enquanto observavam as pessoas preencher o mercado. Há tantas pessoas. É tudo por sua causa, disse ele. Sua visão, né? Suas receitas. Nossa visão, ela o corrigiu. No final do dia, eles haviam vendido quase tudo. As conservas de Mariela eram especialmente populares, com clientes comprando vários frascos para dar como presentes. A pequena área de café estava cheia de abertura até o fechamento, com os visitantes desfrutando de rolos e café de canela de maçã, enquanto com vista para o pomar em flor. Naquela noite, exausta, mas emocionada, eles contaram os ganhos do dia na mesa da cozinha. Se continuarmos assim, disse Jude, acrescentando os números finais, podemos realmente conseguir. Poderíamos pagar o empréstimo de Vitória até o prazo. Mariela sorriu, aliviada. Ela não contou Jude sobre seu encontro com a tia dele, mas a culpa ainda a incomodava. Eu nunca duvidei, disse ela. Jude estendeu a mão do outro lado da mesa e pegou a mão dela. Eu fiz. Antes de você aparecer, eu estava apenas passando, fazendo as coisas da maneira que eles sempre terminaram. Voca me mostrou que poderia haver mais. Nós nos mostramos, disse Mariela. Mais tarde, quando eles deitaram na cama, Jude se virou para ela na escuridão. Há algo que eu querendo perguntar a você, disse ele, sua voz incomumente séria. O coração de Mariela pulou. Seus pais no México, eles sabem sobre mim, sobre nós? Mariela hesitou. Eu mencionei você em nossos telefonemas. Disse a eles que estou trabalhando em um pomar, que estou feliz, mas não que estamos morando juntos, que estamos apaixonados. É complicado, ela admitiu. Meus pais são tradicionais. Eles não nos entenderiam vivendo para a GT sem se casar. E é difícil explicar tudo em nossas curtas ligações. Jude ficou quieto por um momento. Você gostaria que eles me encontrassem algum dia? Claro, disse Mariela rapidamente. É apenas com a distância e o custo da viagem. E se formos visitá-los? Após a colheita da temporada este ano, Mariela sentou-se, surpresa. Você gostaria de ir para o México? Por que não? Eu nunca estive. E eu gostaria de conhecer as pessoas que criaram uma mulher tão incrível. Ele acariciou sua bochecha. Poderíamos usar alguns lucros do mercado. Faça uma viagem real. Lágrimas encheram os olhos de Mariela. Fazia 7 anos desde que ela viu seus pais. Pense. De apresentar Jude a eles, de ver sua casa de infância novamente, foi esmagador. Eu gostaria disso. Ela sussurrou. Quando a primavera virou para o verão, o pomar floresceu. As árvores eram pesadas com o desenvolvimento de frutas, e o mercado atraiu fluxos constantes de clientes. Mariela contratou 2 mulheres locais para ajudar nas conservas e assados, enquanto Jude assumiu trabalhadores extras para cuidar das árvores. Em uma tarde quente de julho, Mariela estava na cozinha ensinando Helena, uma de seus novos funcionários, como fazer os muffins de apple streusel quando um elegante carro prateado parou do lado de fora. Eu voltarei, disse ela a Helena, limpando as mãos no avental. Para sua surpresa, Victoria Chambers saiu do carro, parecendo tão imaculada como sempre em um terno de linho creme, apesar do calor. Miss Gomes, Victoria a cumprimentou. Outi dizer Senhora Wallace agora. Eu ouvi rumores. Ainda é Miss Gomes, respondeu Mariela. Jude está no campo norte se você estiver procurando por ele. Na verdade, eu vim ver você. Victoria olhou para o edifício do mercado onde os clientes estavam indo e vindo. Você tem estado ocupado, não é? O mercado está indo bem, disse Mariela com cuidado. Então eu vejo, o tom de Victoria era ilegível. Gostaria de falar com você em particular, se você tiver um momento. Curioso, Mariela levou Victoria a fazer. Eles se sentaram na mesa da cozinha, onde Mariela ofereceu seu chá gelado. Não, obrigado, recusou Victoria. Isso não vai demorar muito. Ela abriu sua bolsa de grife e puxou um envelope. Recebi uma ligação interessante ontem, de Charlie Martinez. Mariela ficou tensa. O que Charlie tem a ver com alguma coisa? Ele parece bastante interessado em você. E no pomar? Victoria colocou o envelope na mesa. Ele se ofereceu para fazer parceria com nossa empresa de desenvolvimento, Apparentment. Ele tem conexões na indústria hoteleira e acha que essa propriedade seria uma excelente localização. Do resort. Charlie não sabe nada sobre hotéis ou resorts, disse Mariela com despedida. Ele trabalha na fábrica têxtil, ou fez.
Na verdade, seu tio é dono de uma pequena cadeia de hotéis boutiques na Nova Inglaterra. Charlie recentemente se juntou ao negócio da família como escoteiro. Victoria empurrou o envelope em direção a Mariela. Ele me pediu para lhe dar isso. Disse que você gostaria de vê-lo antes de tomar qualquer decisão final sobre seus arranjos de vida. Com dedos trêmulos, Mariela abriu o envelope. No interior havia uma fotografia dela, muito mais jovem, talvez 19 ou 20, passando em um bar com o que parecia ser o Diamante Black, um clube notório em Harper. A camisa dela estava meio desbotada e ela estava claramente intoxicada. Grampeado para a foto foi um pedido de emprego para uma posição de garçonete no mesmo clube, preenchida em sua caligrafia. Onde ele conseguiu isso? Mariela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Eu não perguntei, respondeu Victoria. Mas ele sugeriu que havia mais e que ele ficaria feliz em compartilhá-los com as pessoas boas de Green Valley, incluindo meu sobrinho, menos a menos que você reconsidere sua oferta. Sua oferta? Para levá-lo de volta, é claro. Ele parece bastante determinado. Victoria estudou o rosto de Mariela. Você está pálido, minha querida. Esta foto o envergona? Mariela engoliu em seco. Faz muito tempo atrás. Eu precisava de dinheiro para a escola. O trabalho da garçonete pagou bem, mas então o proprietário sugeriu que eu pudesse ganhar mais. Se eu... Ela não poderia terminar. Se você se divertir fez com que os clientes... Victoria fornecia... Sim, eu posso imaginar. Eu não fiz isso, disse Mariela rapidamente. Saí depois de uma noite tentando me encaixar. Foi quando eu aceitei o trabalho da fábrica. E ainda assim a foto existe. Victoria tomou um gole delicado de água do vidro que ela trouxe com ela. Charlie parece pensar que Jude não entenderia seu passado colorido. É por isso que você está aqui? Para ajudar Charlie a me chantagear? Victoria parecia genuinamente surpresa. Chantagem não, minha querida. Eu vim para avisá-lo, agora foi a vez de Mariela se surpreender. Me avise sim. Sobre Charlie e homens como ele. A expressão de Victoria suavizou um pouco. Ao contrário do que você pode acreditar, eu não gosto de você, Mariela. Você fez maravilhas com este lugar. Ela gesticulou em direção à janela, onde o mercado era visível. E você faz meu sobrinho feliz. Eu não vi Jude sorrir tanto, desde que ele era menino. Mas você ainda quer que ele venda o pomar, disse. Mariela Eu quero o que é melhor para Jude, corrigiu Victoria. Eu sempre pensei que isso significava afastar Lu deste lugar, ajudando-o a ver seu potencial além da agricultura. Mas talvez eu estivesse errado. Eu não entendo. Victoria suspirou. Quando meu irmão, o pai do Jude, herdou esse pomar, pensei que ele estava cometendo um erro ao ficar. Eu tinha sonhos maiores, então... Saí para a cidade. Comei minha fortuna. Casado bem, me divorciei melhor. Ela sorriu fina. Mas John... Apenas abelado Judah puxou para perto. Devemos conversar com o xerife de qualquer maneira. Relate a ameaça. Isso ajudaria? Isso criaria um recorde. E o xerife Davis é um amigo. Ele pode ficar de olho em Charlie pela cidade naquela noite. Depois de registrar um relatório no xerife, eles se sentaram no balanço da varanda, observando o pôr do sol pintar o pomar em ouro. Apesar do desconforto remanescente da visita de Charlie, Mariela sentiu uma sensação de paz. Eu tenho pensado, disse ela, a cabeça descansando no ombro de Jude, sobre o casamento. Tendo dúvidas? Jude perguntou, apenas meio brincando. Nunec, Mariela garantiu a ele, mas eu estava pensando que deveríamos movê-lo. Casar-se mais cedo. Quanto tempo? No próximo mês. Antes da colheita fica muito ocupada. Jude levantou uma sobrancelha. Algum motivo específico para a pressa? Mariela pegou a mão e a colocou no estômago dela. Uma razão muito importante. Por um momento, Jude não entendeu. Então seus olhos se arregalaram. Você é? Somos? Mariela assentiu, sorrindo por lágrimas felizes. Fiz o teste esta manhã. Vamos ter um bebê. Jude gritou de alegria, levantando menos a do balanço e girando menos a ao redor. Um bebê? Aspas. Tendo um bebê? Fácil. Mariela riu. Você vai me deixar tonto. Ele a colocou suavemente. Seu rosto acende de admiração. Quando... Até onde você está? Há 8 semanas, eu acho. O bebê deve chegar no início de março, bem a tempo do plantio da primavera. Jude colocou a mão com reverência em seu estômago ainda sujo. Um pouco de flores de maçã. Ele murmurou. Nosso próprio pequeno milagre. Quando o sol afundou abaixo do horizonte, eles se sentavam envoltos nos braços um do outro, fazendo planos para sua crescente família. O pomar se estendeu diante dele, sólido e duradouro, pronto para receber uma nova geração. As notícias da gravidez de Mariela e seus planos de casamento acelerados se espalharam rapidamente pelo Green Valley. Amigos e vizinhos se uniram ao seu redor, oferecendo ajuda com os preparativos para o casamento e presentes para bebês.
Rita, do restaurante, organizou um grupo de mulheres locais para costurar uma colcha de casamento. O pastor ofereceu à igreja, de graça. Até Victoria enviou um presente surpreendentemente atencioso, um chocalho de bebê, prateado que pertencia ao pai de Jude. Com o casamento agora programado para o primeiro fim de semana de setembro, Mariela se preparou para os preparativos, enquanto ainda gerenciava o mercado. Jude preocupou-se que ela estava fazendo muito. Você precisa descansar mais. Ele insistiu uma noite enquanto ela estava sentada à mesa da cozinha abordando convites. Pense no bebê. Estou grávida, não doente, lembrou Mariela. Além disso, permanecer ocupado mantém minha mente fora de Charlie e suas ameaças. Não havia sinal de Charlie desde sua visita ao mercado, mas suas palavras deixaram uma sombra sobre a felicidade deles. O xerife Davis havia falado com ele, avisando-o para ficar longe do pomar, mas relatou que Charlie tinha acabado de rir. Ele não pode nos machucar, disse Jude. Embora Mariela pudesse ouvir a preocupação em sua voz. O pomar está se saindo melhor do que nunca. Os pagamentos de empréstimos estão no caminho certo. Mesmo que Victoria mudasse de ideia sobre a extensão administraríamos. Eu sei, disse Mariela, tentando parecer mais confiante do que sentia. Tudo vai ficar bem. Mas na manhã seguinte, o desastre ocorreu. Mariela acordou com o som das sirens. Ela correu para a janela para ver caminhões de bombeiros subindo a garagem, as luzes piscando na escuridão antes do amanhecer. Jude, ela chorou, sacudindo-o acordado. Algo está errado. Eles correram para fora para encontrar o edifício do mercado envolvido em chamas. A fumaça subiu no céu enquanto os bombeiros trabalhavam para conter o incêndio. Não, Mariela, sussurrou, observando a estrutura que trabalhou tanto para construir em colapso em si mesma. Não, não, não. Jude assegurou com força, seu próprio rosto cinzento. Tá tudo bem, ele murmurou, embora ambos soubessem que não era. É apenas um prédio, podemos reconstruir. Quando o incêndio foi extinto, o mercado não passava de madeiras e cinzas carbonizadas. O chefe dos bombeiros se aproximou deles, sua expressão sombria. Tudo começou na porta dos fundos, disse ele sem preâmbulo. O acelerador foi usado. Isso não foi por acaso. Mariela e Jude trocaram uma olhada. Ambos sabiam quem era responsável. O xerife Davis chegou logo depois, pegando declarações e examinando a cena. Vou trazer Charlie para interrogatório, prometeu, mas sem evidências que o vinculem diretamente a isso. Sabemos que era ele, disse Mariela, a raiva substituindo seu choque. Ele nos ameaçou apenas alguns dias atrás. As ameaças não são provas, disse o xerife lamentavelmente. Mas eu farei o que posso. O seguro cobriria alguns dos danos, mas nem de longe o suficiente para se reconstruir antes da estação da colheita. E sem o mercado para vender seus produtos, eles perderiam a renda com a qual eles estavam contando para fazer os pagamentos de empréstimos, enquanto eles estavam assistindo os esforços de limpeza. O carro prateado de Victoria parou. Ela emergiu, parecendo estranhamente desgrenhada, como se tivesse se vestido com pressa. Eu ouvi no scanner da polícia, explicou ela, examinando a destruição. Jude, sinto muito. Foi Charlie, disse Jude categoricamente. Super de negócios. O rosto de Victoria endureceu. Não mais. Cortei laços com ele e seu tio ontem. Algo não se sentia certo sobre a proposta deles. Ela se virou para Mariela. Você estava certo sobre ele. Ele é perigoso? Certo sobre ele? Jude olhou entre as mulheres, confuso. O que eu sinto falta aqui, Mariela suspirou. Estava na hora da verdade completa. Fui ver Victoria em janeiro. Depois que você recebeu a primeira carta sobre o empréstimo, eu negociei por mais tempo. Você o quê? Rude parecia atordoado. E ameaçava ir a público com o que ela estava fazendo com você, admitiu Mariela. Ela concordou em nos dar mais tempo. Por que você não me disse? Jude perguntou, magoado evidente em sua voz. Eu não queria que você pensasse que estava interferindo, ou que não acreditava que você pudesse lidar com isso sozinho. Antes de Jude pudesse responder, Victoria interveio. Não a culpe, Jude. Ela estava lutando por você. Por este lugar. Ela gesticulou para o pomar ao seu redor. Eu não entendi então, mas agora faço. O que vocês dois construíram aqui é especial. Ela enfiou a mão na bolsa e puxou um documento dobrado. Esta é a escritura do pomar. Meus advogados removerem minha reivindicação na propriedade. O empréstimo é perdoado. Jude pegou o jornal, incrédula. Por que você faria? Porque algumas coisas valem mais do que dinheiro, disse Victoria, ecoando as próprias palavras de Jude meses antes. Eu estava errado ao tentar tomar este lugar de você. É onde você pertence. Ela olhou para Mariela. Vocês dois. Enquanto Victoria se afastava, Jude se virou para Mariela. A ação ainda agarrava-se na mão. Você lutou por nós, disse ele suavemente. Mesmo quando eu não sabia que precisávamos de lutar. Sempre.
prometeu Mariela, assim como você lutou por mim naquele dia na lanchonete. Jude olhou para as ruínas fumegantes do mercado e depois de volta ao pomar que se estende atrás da casa da fazenda. Vamos reconstruir, disse ele decisivamente. Melhor do que antes. Para nós, para o bebê, para o nosso futuro. Mariela deslizou a mão na dele. Juntos ela concordou. Sempre juntos. Quando o sol se levantou completamente sobre o pomar, iluminando as fileiras de árvores pesadas com frutas amadurecentes, elas ficaram lado a lado, de frente para o novo dia com esperança. O mercado se foi, mas seus sonhos permaneceram intactos. E com a ação segura e seu amor mais forte do que nunca. Nada poderia detê-los agora, no dia seguinte ao incêndio. O povo de Green Valley apareceu no pomar menos alvo deles, armado com ferramentas, madeira serrada e determinação. Homens que conheciam o pai de Jude há décadas trabalhavam ao lado de adolescentes do ensino médio. As mulheres trouxeram comida para os trabalhadores e conforto para Mariela. Ouvimos o que aconteceu, disse o velho Peterson, dono da loja de ferragens na cidade. Ninguém queima um prédio em nossa comunidade e se safa eu o par do Sou. Eles limparam os detritos. Até o final da semana, a fundação para um novo e maior edifício de mercado havia sido derramado. Os contratados locais doaram materiais e mão de obra. O proprietário da madeireira ofereceu madeira ao custo. Até o presidente do banco veio prometendo termos favoráveis em um pequeno empréstimo de construção se necessário. Eu não entendo, disse Mariela a Jude enquanto eles assistiam seus vizinhos trabalharem. Por que todos eles estão nos ajudando assim? Porque é isso que a comunidade significa, explica Jude. Quando meu pai estava doente, essas mesmas pessoas colheram toda a colheita em um dia. Quando o marido da senhora, Wilson, morreu, todo mundo entrou para manter a lanchonete aberta enquanto ela sofreu. Ele apertou a mão dela. É assim que as coisas funcionam aqui. Nós cuidamos dos nossos. E eu sou um deles agora? Mariela perguntou, ainda impressionada com o derramamento de apoio. Você sempre foi, disse Rita, ouvindo os sanduíches. Desde o momento em que você entrou naquela lanchonete com fome nos olhos e orgulho da coluna, reconhecemos algo especial em você, querida. Mesmo que alguns de nós estivessem muito ocupados fofocando para admitir isso no começo. Com tantas mãos ajudantes, o novo mercado tomou forma rapidamente. Era maior que o original, com uma área de café adequada e uma cozinha comercial que atendeu a todos os códigos de saúde. Eles acrescentaram uma varanda coberta onde os visitantes podiam sentar e apreciar a vista do pomar enquanto a mostrava. Os assados de Mariela. Enquanto isso, o xerife Davis continuou sua investigação sobre o incêndio. Charlie havia desaparecido de Green Valley, o Niagit Have the Blaze. Seu apartamento estava vazio, seu trabalho abandonado. O xerife lançou um alerta para ele, mas não houve pistas. Ele provavelmente já está no meio do país, disse o xerife. Esses tipos geralmente funcionam quando causam danos. Mariela não tinha tanta certeza. Ela sentiu a presença de Charlie como uma sombra na beira de sua felicidade. À noite ela acordava de repente, certa que tinha ouvido passos na varanda, ouvir uma figura se movendo entre as árvores. Jude se preocupou com ela. O estresse não é bom para você ou para o bebê, disse ele uma manhã. Quando a encontrou verificando as fechaduras pela terceira vez, talvez devêssemos adiar o casamento até que Charlie seja pego. Não, disse Mariela com firmeza. Não vou deixar Lu tirar isso de nós também. Vamos nos casar no próximo sábado, conforme planejado. E assim, apesar de tudo, os preparativos para o casamento continuaram. O vestido que Mariela havia encomendado chegou. Um vestido simples de marfim que acomodava sua barriga levemente arredondada. A igreja foi reservada, flores ordenadas e Rita organizou uma equipe para preparar a comida da recepção. Victoria o surpreendeu ao oferecer a recepção no pomar. O novo mercado não estará pronto a tempo, apontou ela. E você não pode ter pessoas pisoteando em sua casa. Deixe-me organizar uma barraca, mesas, catering adequado. Mariela hesitou. Ainda não confiava totalmente na tia de Jude, apesar de sua recente mudança de coração. Estávamos planejando algo simples. Apenas bolo e soco no salão da igreja. Bobagem, declarou Victoria. Meu único sobrinho está se casando. Deve ser uma celebração adequada. Sua expressão suavizou. Deixe-me fazer isso por vocês dois. Considere a minha maneira de fazer as pazes. No final, eles concordaram. Victoria jogou-se para planejar com a mesma energia que geralmente direcionava para acordos de negócios. Ela pediu uma barraca branca grande e o suficiente para 100 convidados. Contratou um quarteto de cordas local e organizou o melhor fornecedor de Harper para lidar com a comida. Não se preocupe com o custo, disse ela quando Jude tentou discutir um orçamento.
Este é o meu presente para você. No dia anterior ao casamento, Mariela recebeu um visitante surpresa. Um táxi parou para a casa da fazenda e uma mulher mais velha com cabelos de sal e pimenta saiu, olhando em volta. Mamá, Mariela ofegou, escorrendo pelos degraus da varanda. Mamá. Helena Gomes abriu os braços para a filha. Eles abraçaram, chorando, falando espanhol rápido através de suas lágrimas. Como você está aqui? Mariela finalmente conseguiu perguntar. Eu pensei, o dinheiro, o visto. Sua Vitória organizou tudo, explicou Helena. A passagem de avião, a papelada do Visa, tudo. Ela disse que você precisava de sua mãe para o dia do seu casamento. Jude apareceu na varanda e Mariela o apontou. Mamá, isso é Jude. Meu noivo. Helena estudou o homem alto com cuidado, depois invadiu um sorriso caloroso. Então você é quem viu a fome nos olhos da minha filha, disse ela em inglês acentuado. Aquele que alimentou seu coração. Jude estendeu a mão, mas Helena ignorou, puxando-o para um abraço apertado. Obrigado, ela sussurrou. Por amar minha Mariela. Naquela noite, enquanto Mariela e sua mãe estavam sentadas à mesa da cozinha, Jude se afastou para encontrar Victoria, que estava supervisionando os preparativos finais para a tenda da recepção. Você trouxe a mãe dela aqui, disse ele sem preâmbulo. Victoria olhou para cima de sua prancheta. Eu fiz. Por quê? Porque toda noiva deve ter sua mãe em seu casamento. A voz de Victoria tinha uma suavidade incomum. E porque eu queria fazer algo que o dinheiro por si só não pudesse comprar. Algo que importava. Jude balançou a cabeça, ainda tentando reconciliar esta nova Vitória com a empresária dura que ele conheceu a vida toda. Eu não entendo o que mudou você. Victoria ficou quieta por um momento, ajustando desnecessariamente um arranjo de flores. Você sabe por que deixei o Green Valley todos esses anos atrás? Para oportunidades, sucesso, as coisas que você não conseguiu encontrar aqui. Em parte, ela admitiu, mas também por causa de um menino, Amuel Revis. Estávamos apaixonados ou eu pensei que estávamos. Ele escolheu outra pessoa. Alguém mais suave, alguém disposto a ficar e construir uma vida aqui. Ela sorriu tristemente. Eu disse a mim mesma que estava saindo para coisas maiores, mas na verdade, eu estava fugindo de um coração partido. Eu nunca soube, disse Jude, surpreso. Ninguém fez. Eu me certifiquei disso, Victoria endireitou seus ombros. O ponto é que você e Mariela, menos da maneira como você se olha, a vida que está construindo juntos menos me lembrou o que eu desisti. O que estou perdendo todos esses anos enquanto estava perseguindo o sucesso. Jude viu sua tia claramente pela primeira vez, não como a empresária intimidadora e perfeita, mas como uma pessoa que havia feito escolhas e viveu com eles como todo mundo. Você pode ficar bem, disse ele impulsivamente, depois do casamento, para visitar com mais frequência. Esta ainda é sua casa também. Victoria piscou rapidamente, tocando o canto do olho. Eu gostaria disso, ela disse suavemente. Agora, continue. Sua noiva precisa de você e eu tenho uma recepção para aperfeiçoar. A manhã do casamento ocorreu claro e brilhante. A luz solar de setembro foi filtrada através das macieiras, lançando sombras manchadas no pomar. Na casa da fazenda, Mariela sentou-se à vaidade do quarto enquanto sua mãe organizava os cabelos. Você está brilhando, disse Helena, prendendo uma pequena flor branca nos cachos escuros de Mariela. A gravidez combina com você. Mariela sorriu, tocando o estômago onde o bebê cresceu. Eu nunca pensei que poderia ser tão feliz, mamã. Seu pai ficaria orgulhoso, disse Helena, uma pitada de tristeza em sua voz. Carlos Gomes faleceu no ano anterior, seu coração finalmente dando depois de décadas de trabalho duro. Ele sempre dizia que você encontraria o seu caminho. Eu gostaria que ele pudesse estar aqui. Mariela sussurrou. Ele é Mija. Em seu coração. Na criança, você carrega. Helena colocou as mãos nos ombros de Mariela. E na força que você mostra todos os dias. Houve uma batida na porta e Rita espiou. O carro está aqui para levá-lo à igreja, querida. Volcast pronto. Mariela se levantou, suavizando o vestido simples de marfim sobre sua barriga levemente arredondada. Estou pronto. A pequena igreja de pedra em Green Valley estava cheia de capacidade. Todo mundo na cidade parecia ter sofrido o casamento, juntamente com trabalhadores do pomar e até alguns dos parceiros de negócios de Victoria. Jude esperou no altar, bonito em um terno novo, seu rosto iluminando quando a música começou e as portas se abriram. Helena caminhou pela filha pelo corredor, um papel que ela assumiu com orgulho solene. Quando chegaram ao altar, ela colocou a mão de Mariela na de Jude, depois deu um passo atrás, envolvendo os olhos com um lenço de renda. A cerimônia foi simples, mas sincera. Eles trocaram votos tradicionais, prometendo amar e se valorizar através de qualquer vida que possa trazer. Quando o pastor os declarou marido e mulher, Jude beijou Mariela com tanta ternura que vários convidados foram levados às lágrimas.
quando eles se voltaram para enfrentar seus amigos e familiares. Jude Sachuru, Sra. Wallace. Finalmente Mariela apertou a mão. A recepção no pomar era tudo o que Victoria havia prometido e muito mais. A tenda branca brilhava no sol do final da tarde. Cordas de luzes brilhando entre as macieiras. As mesas estavam carregadas de comida. Uma pequena orquestra tocava música suave e no centro havia um bolo de 3 camadas decorado com maçãs e rosas de açúcar. Mariela e Jude se mudaram entre seus convidados, aceitando parabéns e desejos. Pela primeira vez desde o incêndio, Mariela se sentiu completamente em paz, cercada pela comunidade que a abraçou, o homem que a amava e a promessa de seu filho crescer dentro dela. Quando o sol começou a se pôr, Jude levou sua noiva ao centro da tenda para sua primeira dança. A orquestra tocou uma valsa suave e se moveu juntos como se estivessem dançando a vida toda. Feliz, Jude murmurou contra seus cabelos. Além das palavras, Mariela respondeu apoiando a cabeça no peito dele. Beira da pista de dança, Victoria Walsh tocam com um sorriso. Ao lado dela, Helena Gomes suspirou contente. Eles são bons juntos, sim? Helena disse. Perfeito, concordou Victoria. Sua filha o salvou. Você sabe. Antes de ela chegar, Jude estava apenas passando pelos movimentos. Agora ele está realmente vivo e ele a salvou, Helena respondeu, da fome do coração. Quando outros casais se juntaram à dança, as duas mulheres continuaram sua conversa, formando uma amizade improvável que cresceria ao longo dos próximos anos. A festa continuou até a noite. O pomar com lanternas e luz das estrelas. Ninguém notou a figura observando das sombras da linha das árvores. Charlie. Seu rosto torceu de raiva enquanto observava a celebração. Ele voltou para terminar o que começou. Para destruir a felicidade que deveria ter sido dele, no bolso estava uma caixa de fósforos. Em seu coração uma determinação amarga. Ele esperaria até que a festa terminasse. Até que os convidados saíssem. Então ele queima tudo, o novo mercado, o celeiro, talvez até a própria fazenda. Mas enquanto ele observava Mariela dançando com Jude, seu rosto radiante de alegria, algo mudou dentro dele. Por um breve momento ele viu claramente o que havia se tornado, um homem consumido por posse e vingança, disposto a destruir vidas para satisfazer suas próprias necessidades distorcidas. A realização não o transformou. Charlie não era o tipo de homem que mudou da noite para o dia. Mas isso lhe deu uma pausa. Chega depois aqui, quando o vice do xerife Davis patrulhou à beira da propriedade e o viu à espreita entre as árvores. Charlie se virou e correu em vez de realizar seu plano. O deputado perseguiu, pedindo backup em seu rádio. Quando Davis chegou, eles tinham Charlie algemado. As partidas não utilizadas ainda no bolso evidência o suficiente, combinadas com declarações de testemunhas sobre suas ameaças de acusar de incêndio criminoso pelo incêndio no mercado. A comoção mal perturbou a recepção do casamento. Jude e Mariela foram informados discretamente. O alívio lavando-os na notícia de que Charlie havia sido preso antes que ele pudesse causar mais danos. Acabou, disse Jude, segurando Mariela perto. Realmente acabou. Um presente de casamento. Do destino? Mariela sorriu. Agora não há nada em nosso caminho. Quando a noite chegou ao fim, os noivos se despediram de seus convidados. Helena ficaria por um mês, Victoria no fim de semana. Amanhã traria o início da estação da colheita. Da Apple, a época mais movimentada do ano, mas hoje a noite era apenas para eles. Na casa da fazenda, que agora era verdadeiramente sua casa, Jude carregava sua noiva pelo limiar, conforme exigia a tradição. Bem, vindo para casa, Sra. Wallace, disse ele, colocando menos-a suavemente em seus pés. Estou em casa desde o dia em que você me encontrou, respondeu Mariela, alcançando o rosto dele. Desde o momento em que você disse que me serviria comida menos, e amor também. 5 anos depois, o pomar de maçã foi transformado. O que antes era uma fazenda familiar em dificuldades agora era um próspero destino agrícola e turístico. Mikado havia expandido mais 2 vezes, adicionando uma padaria e um café o ano todo que serviu receitas de assinatura de Mariela. Eles haviam contratado uma equipe em tempo integral, compraram a propriedade vizinha para expandir suas colheitas e até começaram uma pequena cama e café da manhã no renovado celeiro. Em uma manhã quente de junho, Mariela estava na varanda da fazenda vendo sua filha Helena, de 4 anos, brincando com seu irmão Baby Carlos no quintal. Helena tinha os olhos de Jude e a determinação de Mariela. Little Carlos, apenas começando a todo, tinha o sorriso de seu avô, de acordo com a vovó Helena, que visitava 2 vezes por ano agora, lá dentro. Jude estava no telefone com Victoria,
discutindo seus últimos planos de expansão. Depois de uma carreira de sucesso em Boston, ela havia se aposentado de Green Valley há 2 anos, comprando uma pequena casa na cidade e investindo no ramo de pomares como parceiro silencioso. Sua perspicácia comercial, combinada com a criatividade de Mariela e o conhecimento agrícola de Jude, criou uma fórmula para o sucesso que nenhum deles poderia ter previsto. Enquanto Mariela assistia seus filhos play, ela pensou na jornada que a trouxe aqui. A jovem desesperada que entrou no restaurante de Joe com uma carteira vazia e um coração faminto parecia alguém de outra vida. Agora ela era Mariela Wallace, esposa, mãe, empresária, membro respeitado da comunidade. Jude se juntou a ela na varanda, deslizando um braço em volta da cintura. Vitória, envia seu amor. Diz que estará acordada no próximo fim de semana para ver as crianças. Ela os estraga terrivelmente, disse Mariela com um sorriso. É para isso que servem as tias. Jude beijou seu templo. A nova manteiga de maçã é um sucesso, a propósito. Rita diz que os clientes estão perguntando se podem encomendar lá online. Vendas online? Mariela considerou a ideia. Esse pode ser o nosso próximo passo. Chegando aos clientes além do Green Valley. Sempre pensando no futuro, disse Jude admiradamente. O que eu faria sem você? Você nunca terá que descobrir, prometeu Mariela, virando os braços para encará-lo. Estou exatamente onde pertenço. No quintal, Helena pediu que eles assistissem enquanto ajudava os pequenos Carlos a dar alguns degraus baldios. Eles aplaudiram e aplaudiram. O riso das crianças se misturando com o som do vento nas macieiras. Mais tarde naquela noite, depois que as crianças estavam na cama, Jude e Mariela sentaram no balanço da varanda, menos o mesmo balanço onde ele havia proposto, onde haviam se resistido a tempestades literais e figurativas, onde São Heaven planejavam e construíram sua vida juntos. Você já pensou naquele dia no restaurante? Jude perguntou, seus dedos entrelaçados com o dela. Quão diferentes nossas vidas podem ter sido se eu não tivesse falado. Se você não tivesse ficado. Às vezes admitiu Mariela, mas então olho para nossos filhos, nossa casa, tudo o que construímos, e sei que isso não poderia ter acontecido de outra maneira. Ela descansou a cabeça no ombro dele. Éramos feitos para nos encontrar, para alimentar a fome um do outro. E nós fizemos, Jude disse suavemente. Nós fazemos. Todos os dias, o pomar se estendeu diante deles, pacífico no anoitecer. As macieiras que haviam resistido inúmeras temporadas foram testemunhas de sua história de amor. Uma história que começou com fome e necessidade, mas havia se tornado algo nutritivo e sustentado. Um amor tão sólido quanto a terra sob seus pés, tão frutífero quanto as árvores que a cercavam, tão duradouras quanto a fome do coração que as uniu quando a escuridão caiu. Eles permaneceram na varanda, conteúdo na companhia um do outro, sabendo que quaisquer desafios que amanhã possam trazer, eles os enfrentariam. Pois essa foi a maior lição que eles aprenderam, que o amor, como a fome, não era uma fraqueza de se envergonhar, mas uma força que os levou à totalidade. E ao se encontrarem, eles encontraram não apenas satisfação, mas em abundância. Uma brisa suave agitou as folhas das macieiras, mantendo a promessa de frutas de verão, de colheitas ainda por vir, das estações que se voltariam repetidamente, à medida que seu amor e sua família cresciam. E naquele momento, eles estavam completos, dois corações famintos, finalmente e para sempre cheios. O fim